Alô, viajante. Ainda tudo junto e misturado. Por alguns momentos eu resolvi pensar. E não tive resposta. Gostaria de perguntar aos universitários, ou à plateia, ou meus seguidores, ou quem sabe, se eu tivesse chance, pediria aos pilotos da NASA. Olhe bem uma coisa. A feijoada, hoje em dia é considerada um prato fino. Mas pelo que eu sei a história da feijoada, os bichos eram mortos, as carnes eram para os senhores do engenhos, os escravos que ficavam a mercê naquela vida miserável, pegaria os restos, né? Cabeça, fato, tripa, coração, etc, e etc. Os restos dos bichos eram dados para os escravos que eram tratados como bicho enjaulado. Hoje em dia continua, né? Os negros são tratados como um bicho, mas mascarado, né? Porque na realidade muita gente se incomoda de ver um negro bem-sucedido e entrar num restaurante e ver um negro também sentado numa mesa ou na classe business de um avião ou dentro de um shopping fazendo compra. Isso incomoda muito aos brancos. E principalmente quando o branco está numa recepção que um negro chega. Isso já aconteceu comigo em um hotel em Salvador. Depois eu tentei descobrir, ela era descendente de polonesa. No dia de eu ir embora, eu deixei uma caixinha dentro do envelope e falei para ela, deve ser doloroso, né? Você branca e eu lhe dar a caixinha e você ter que me servir. E na recepção, antes de eu dormir todos os dias, propositalmente, eu falava, por gentileza, dá para você acordar, ligar para o meu quarto, tal horário, para me despertar? Mas nem precisava, eu despertava por si, mas a forma de incomodar. Eu também gosto de provocação. Então vamos lá. Entre tudo isso, eu comecei a pensar algumas coisas que envolvem candomblé, tudo junto e misturado. Existe restaurantes em São Paulo. Vocês conhecem aquele programa do Bolinha, né? Inclusive já morreu, gostava muito daquele programa. Não vou citar o nome do restaurante na Avenida Europa, que faz a melhor feijoada de São Paulo, na minha opinião. E caríssima, viu? Mas boa mesmo e tudo nas panelas de barro que dá mais gosto. Mas na realidade, hoje, a feijoada é um prato fino. Mas no passado, era prato de miserável e de escravos que viviam nas senzalas. Você vê como a coisa muda, né? Como muda a situação e o cardápio. Hoje em dia é caríssimo. E também para se fazer feijoada, tudo que vai realmente é muito caro para se comprar, fazer. E tem que ter tato, gosto e muito amor e sabedoria para fazer uma boa feijoada que é maravilhosa. Mesmo eu não gostando de carne na atualidade. Não faz tanto tempo que eu parei de comer carne. Eu não nasci vegetariano. E etc, e etc. Hoje em dia eu sou vegetariano. Então eu estava pensando, o candomblé é o prato de Ogum, né? Mas você vê uma coisa, no candomblé tem algumas coisas que foram introduzidas que não faz sentido. Se o negro não tinha condição e nem tinha um prato para comer, comia no chão ou num aguidá, prato de barro que ele mesmo fabricava, como é que o Ibá do Santo tem que ser na louça? Vou dar um exemplo de um orixá, Logum-Edé. Dentro do Ibá do Logum-Edé tem que ir um boneco, né, de cobre amarelo. De um lado, de uma mão, ele segura o anzol, do outro a balança. Como é que esses negros faziam tudo isso para quem era de Logum-Edé, iniciado de Logum-Edé, ou louvava Logum-Edé, ou era devoto a Logum-Edé, se eles não tinham condição nem de comer? Onde é que eles achavam aquela terrina de louça ou até de prata para Iemanjá hoje em dia? Então tem algumas histórias que não faz sentido. Aí já fiz essa pergunta para os sabichões, eles falam o seguinte: tudo evoluiu. Antigamente não se tinha condições de pôr isso em um orixá, hoje em dia tem. Mas como é que descobriu que isso pode pôr pro orixá e o orixá aceita? Então eu não entendo como é que pode ter um ibá de louça com tanta coisa dentro, sendo que antigamente o orixá, que é a nossa ancestralidade, não tinha condições nem de comer nem levar uma vida digna. Então tem coisas que não faz sentido. Também é um sistema que foi introduzido por essas casas tradicionais descendentes de escravo, que eles falam que são descendentes de escravo quando eles têm que jogar buzo ou cobrar. Porque no dia a dia, quem não tem necessidade sou descendente de italiano, de francês, de inglês, etc, etc. Então, para a pessoa achar que a pessoa tem mais axé, é descendente daquela tia que era africana, etc, etc. Quando tem que levar vantagem. Mas quando tem que levar chicotada, ninguém quer ser descendente nem de negro, nem de escravo. Então, tem as controvérsias no candomblé, é introduzido, que a gente fica meio assim. Eu não sei se é a globalização ou se é a evolução. Mas tem umas coisas muito estranhas que não faz sentido.